Graça e a paz de Cristo a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, ainda que distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente pela graça de Deus. Gostaria de meditar nesta oportunidade abordando o seguinte tema: a necessidade de arrependimento. Gostaria de meditar nesta graça de Deus ao pecador que carece de mudança de vida, o arrependimento. Eu gostaria de ler como base para nossa orientação o texto que se encontra em Isaías capítulo 6, dos versos do 1 ao 8. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mediante a leitura da tua santa palavra, pedimos que tu venha nos iluminar através do teu Espírito Santo para tirar lições importantes, necessárias para o nosso crescimento espiritual e para uma maior aproximação de ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, arrependimento, assim como a fé, é dom de Deus. O arrependimento significa uma mudança de vida, uma transformação. A palavra arrependimento, na sua etimologia, no seu significado original, vem de uma palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de meta, mudança de pensamento. É uma conversão total de atitude, de mudança de vida. O arrependimento também é o ato pelo qual o homem se humilha diante de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá nas bem-aventuranças, ele começa dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que se esvaziam do seu ser diante de Deus, que murcha, o termo original é murcha, diante de Deus. Isto é característica do arrependimento. O arrependimento também, ele é primordial na pregação do Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério pregando o arrependimento. Logo após de ser tentado pelo diabo no deserto,
e ali ele venceu a tentação. Iniciou-se então o seu ministério da pregação. E lá em Mateus capítulo 4, logo após esse episódio, no versículo 17, a palavra de Deus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus mandou também os seus discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, lá em Marcos capítulo 6, diz que quando eles saíram, o texto diz: então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Então a essência do evangelho é o arrependimento. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro prega o seu primeiro sermão, o qual se converteram cerca de 3.000 pessoas, após pregar, o texto diz que compungiu-se-lhe o coração daquelas pessoas. E eles perguntaram aos apóstolos: e agora o que faremos? Aí Pedro responde no versículo 38 de Atos capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Então, o arrependimento, ele está na dianteira do processo de conversão, de mudança de vida, de testemunho, de profissão de fé. É com a entrada do Evangelho, o primeiro sinal de que o Evangelho chegou a uma pessoa é o arrependimento. E a gente observa aqui no texto de Isaías, nós pegamos apenas como um exemplo de Isaías, porque o capítulo 6 de Isaías é o seu chamamento. Ele teve essa visão de Deus e através dessa visão foi o seu chamamento para o ministério profético. E Isaías, ele é um homem de origem nobre. Ele foi criado na corte do rei. Segundo os escritos judaicos, tudo indica que Isaías era primo legítimo do rei Uzias. O pai dele, Amós, era irmão de Amazias, o rei anterior a Uzias. Então ele foi criado ali juntamente na corte. Era um homem instruído, conhecedor das leis, conhecedor da história do povo de Israel. Podemos dizer que ele foi criado num berço cristão, judaico. No berço judaico, se fosse hoje, seria no berço cristão. Mas isso não dava a ele o direito de ser um verdadeiro crente, uma pessoa genuinamente convertida. Foi preciso ele passar por uma transformação, por uma experiência de arrependimento. E aqui no capítulo 6 a gente vê Isaías passando por essa experiência, mesmo sendo criado num lar judeu, mesmo tendo todo o conhecimento da lei, mas para que se evidenciasse nele de fato um sinal de um coração convertido, foi necessário que ele passasse pelo arrependimento. Então nós queremos aproveitar esta oportunidade e falar de 6 sinais ou 6 características do verdadeiro arrependimento. Eu costumo pregar um sermão de 3 pontos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ponto. Esse aqui vai ser o de 6. Nós vamos meditar em 6 características ou sinais, evidências do arrependimento. O primeiro é que o arrependimento envolve uma visão de pecado pela qual a pessoa cai em si. A gente observa aqui no texto de Isaías, no capítulo 5, que
quando ele contempla a visão de Deus no alto e sublime trono. O rei Uzias, ele foi um rei próspero no reino de Judá. Foi um dos melhores reis e ele fez muitas construções, ele desenvolveu muitas coisas no reino de Judá. De modo que quando ele morreu, muitos sentiram a sua falta. Mas a visão de Isaías é exatamente disso. Ele não olha, ele não vê mais o rei Uzias, mas ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. E ele contempla a glória de Deus. Quando ele contempla a glória de Deus, no versículo 5 ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um pecador. Ele caiu em si. Toda a sua vida de conhecimento, de vivência, não ficou para trás. No momento em que ele de fato contemplou a grandeza de Deus. O apóstolo Pedro também, quando ele se deparou com a divindade de Cristo, ele disse: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. O arrependimento causa isso. Causa que a gente reconhece quem verdadeiramente nós somos, homens pecadores. O filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, quando ele se depara numa situação humilhante no mundo, depois de ter gastado todos a herança, né? O texto diz lá em Lucas 15 que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O texto enfatiza caindo em si. Então, a primeira evidência do arrependimento é que o ser humano passa a ter uma visão real da gravidade do pecado. Ele cai em si de que ele é de fato um pecador e que o pecado é algo grave diante de Deus. Segundo ponto, segunda característica do arrependimento, é que o arrependimento consiste em tristeza pelo pecado. Não somente o reconhecimento, mas a tristeza pelo pecado. Lágrimas, lamento, pranto por ter transgredido a lei de Deus, por ter ido de contra o Criador, por ter ido de contra aquele que é santo, 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 como diz o texto de Isaías, contra Deus, contra o nosso Deus, que nos criou perfeito, que nos criou com sabedoria, que nos criou com amor. Aí nós reconhecemos que pecamos contra Deus. Uma vez eu ouvi uma comparação da criação de Deus, de todas as coisas, né? E o homem, comparando com o pai ou a mãe que prepara toda uma casa para os seus filhos e sai para trabalhar, deixa a casa toda arrumada, e quando ele volta, a casa está toda desarrumada, e as crianças reconhecem que desarrumaram aquilo que o pai tinha arrumado. Assim somos nós. O arrependimento deve causar esse sentimento de que Deus fez algo bom e nós acabamos transformando isso em mal. Isso nos leva às lágrimas, ao arrependimento. Um exemplo muito interessante é o exemplo de Maria, irmã de Lázaro. O texto lá de Lucas capítulo 7 diz que certa mulher da cidade
pecadora. E lá em João vai dizer que esta mulher era Maria. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Isso é uma verdadeira demonstração de arrependimento. Lágrimas diante de Deus por ter transgredido a sua palavra. Outro exemplo também interessante é do publicano. O texto diz que o fariseu orava de si para si, dizendo que não tinha pecado ou que cumpria toda a lei. Por outro lado, o pecador, o publicano batia no peito e dizia assim, diz lá em Lucas 18:3, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Agora, essa tristeza que vem com arrependimento pelo pecado, ela não é necessariamente uma tristeza ruim para nós. É uma tristeza que nos traz, se for um arrependimento verdadeiro, nos traz descanso, nos traz paz, porque nos aproxima de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então o arrependimento, embora que nos traga tristeza, mas é uma tristeza pelo pecado, e ao mesmo tempo é uma alegria por estar se aproximando de Deus. Mas a tristeza do mundo sem arrependimento só causa morte. É o remorso. Aí eis a diferença entre o arrependimento de Pedro, que chorou amargamente, e o remorso de Judas, que reconheceu que tinha errado e foi se enforcar. Pedro não, ele realmente se arrependeu. Terceiro ponto, e uma evidência de um arrependimento, é que o arrependimento inclui confissão de pecado. Não somente o reconhecimento, mas a confissão de pecado diante de Deus. Lá em Neemias capítulo 9, quando o povo retornou da Babilônia e reconstruíram a cidade e o templo, na consagração o povo adorou a Deus e reconheceu o seu pecado e confessaram os seus pecados. O texto lá em Neemias capítulo 9, versos 32 e 33 diz assim, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Veja a confissão do povo, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que Deus é justo e que o homem é pecador. A gente vê também o exemplo de Davi, quando pecou, fazendo o censo do seu exército, e Deus não se agradou. Deus mandou castigo para o povo, mas Davi reconheceu que o erro era dele, e ele disse assim lá em 2 Samuel 24:17, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei,
eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, o arrependimento também, ele se autoacusa. O verdadeiro arrependimento, arrependido, ele se autoacusa, ele não acusa os outros. Ele reconhece que a culpa é dele. E nunca joga a culpa para cima dos outros. Essa confissão também implica em não querer mais pecar. A gente vê aqui em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o ato de confissão de pecado também implica em deixar o pecado. Aquele que confessa implica naquele que deixa o pecado, que se afasta do pecado. Quarto ponto, o arrependimento inclui vergonha pelo pecado. A gente observa lá em Lucas capítulo 15, que o filho pródigo, quando volta para a casa do pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha vergonha do pecado. Ele já nem se considerava mais filho, mas sim como um dos empregados. Trata-me como um dos teus empregados, porque eu pequei. Então, o pecado, ele causa vergonha. Aliás, o arrependimento, né? É o reconhecimento de vergonha pelo pecado. Interessante que a vergonha, ela é caracterizada no Antigo Testamento pelo rosto avermelhado. Era vergonha. Então, certo teólogo já disse assim que é melhor o rosto avermelhado do arrependimento, da vergonha pelo pecado, do que as trevas da desobediência. É muito melhor estar com vergonha pelo pecado do que permanecer nas trevas da desobediência, sem reconhecer que de fato somos pecadores. O quinto ponto é que o arrependimento necessita de não só de uma vergonha pelo pecado, mas de um ódio pelo pecado, uma repulsa. O verdadeiro arrependido, ele sente uma aversão pelo pecado. Ele sente nojo do pecado. A gente observa lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmão, aquele que não sente nojo do pecado não é um verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido, ele sente nojo do seu pecado, do que fez diante de Deus. Porque o arrependimento causa repulsa, nojo, aversão a qualquer tipo de pecado, ou até mesmo a aparência do pecado. O salmista, lá no Salmo 119, 104, ele diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. A cada dia que o crente se santifica, ele vai criando aversão, nojo, aquilo que não agrada a Deus.
E mesmo que embora uma vez ele peque e ele caia nesse pecado, logo ele se arrepende e pede a Deus perdão, reconhecendo que aquilo não é bom diante de Deus. Isso é característica do verdadeiro arrependimento. E em sexto e último lugar, o arrependimento produz um afastamento do pecado. Ele produz vergonha, produz nojo e produz um afastamento do pecado. Esse afastamento é de todo o pecado. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o arrependimento implica em deixar o caminho da perversidade, em deixar os pensamentos iníquos, em deixar aquelas coisas que não agradam a Deus e se voltar para Deus. A gente observa também lá em Jó capítulo 11, versículo do 3 ao 15, que diz assim: se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Então o arrependimento implica nisso, afastamento pelo pecado, afastamento das coisas que não agradam a Deus, de modo que são evidências de um arrependimento verdadeiro. Por fim, irmãos, eu quero dizer que estamos vivendo tempos difíceis. O mundo passa por uma pandemia. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. Muitas pessoas estão sofrendo doentes nos hospitais. Muitas pessoas estão perdendo o seu emprego. Muitas pessoas estão sem perspectiva financeira. Muitas pessoas estão sem perspectiva profissional. Muitas pessoas estão doentes psicologicamente e mentalmente. É uma peste que assola o mundo. Nós comparamos isso aos flagelos do Apocalipse, quando são abertos os 7 selos. Mas a Bíblia diz assim mesmo, que mesmo com tanto sofrimento, muitos homens não se arrependeram do seu pecado. Lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E lá em Apocalipse também, capítulo 16, verso 8, 9, quando fala do quarto anjo que derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, amados irmãos, muitos não vão se arrepender, mesmo com tanto sofrimento. Muitos não vão mudar. Muitos não reconhecem a Deus e nem reconhecem o seu pecado. E ainda digo mais, todo o sofrimento que a igreja está passando, se não causar em nós arrependimento pelos nossos pecados, também de nada vai adiantar. Nós temos que aprender com essa pandemia. E um dos maiores ensinos que a palavra de Deus pode nos dar é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, as nossas negligências. A igreja está sofrendo por causa da sua negligência, por causa da sua desobediência, por causa da sua infidelidade para com Deus, infidelidade nas contribuições,
infidelidade nos compromissos com a igreja, infidelidade nos horários da igreja, infidelidade em se consagrar para Deus. Isso inclui a mim também, inclui os pastores, inclui a todo o povo de Deus. Nós necessitamos de arrependimento. E aí nós vamos poder contemplar a glória de Deus e a presença de Deus de maneira harmoniosa diante do nosso arrependimento verdadeiro. O profeta Zacarias expressa muito bem esse sentimento quando ele diz assim, Deus dizendo, e diz assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Se voltemos para Deus, e Deus se voltará para nós. Esse sofrimento não é só para o mundo. Esse sofrimento é também para os crentes, que precisam viver de maneira digna na presença de Deus, que precisam se arrepender dos seus pecados e servir a Deus com fidelidade. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que fala aos nossos corações. Pedimos que tu venha causar em nós, ó Pai, um arrependimento sincero, de modo que possamos viver em paz contigo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e precisamos de ti, de modo que possamos te servir com fidelidade e dedicação. Mediante a justiça de Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sejamos despedidos com a bênção apostólica e o tríplice amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre.